Muito bem, pessoal. Todos nós buscamos uma mudança morfológica muito rápida. O que isso quer dizer? Todo mundo quer ficar forte e definido do dia para a noite. E aí nós temos algumas opções de algumas coisas que servem para tirar, por exemplo, o líquido retido, que sim, do dia para a noite você acorda muito mais definido. Não porque você se livrou da gordura corporal, mas porque você se livrou de líquido. Então a água no nosso corpo tem essa característica de ser volátil. Vai fácil e vem fácil. Então quando você usa uma substância diurética, você consegue rapidamente tirar essa água do seu organismo, só que da mesma forma ela vai voltar. Então vamos aqui falar tudo sobre os diuréticos, mas já deixando isso aqui. É para algo normalmente emergencial. Tira o que tem, tira uma foto, vai para uma praia, faz o que tem que ser feito e depois já volta. Solicitações. Clique no gostei, se inscreva no canal. Vamos falar sobre os medicamentos diuréticos, tá? Que são o que normalmente o pessoal busca, já que a eficiência dele em relação a um chá diurético é muito maior. Por ser um medicamento, lembre-se sempre, quando a droga é boa dá colateral, quando é boa pra caramba dá colateral pra caramba. Então, se tem muito resultado, tem efeito colateral. Bom, as drogas diuréticas, basicamente falando, elas vão ser drogas que vão fazer a gente se livrar de água e sal no nosso organismo. E aí você já começa a entender qual que é o problema. Porque a água é importante para o nosso organismo e o sal também, perfeito? O sódio também. O sódio é um mineral. Você quer zerar cálcio, manganês, molibdênio, zinco, magnésio? Não, nada disso. Então o sódio também não, que a gente não quer o excesso. Assim como o excesso de cálcio, sódio, manganês, molibdênio, zinco, nenhum deles vai ser interessante. Os medicamentos diuréticos, basicamente falando, eles vão fazer o nosso rim mandar mais sódio embora. E em troca disso, o sódio, que também tem a função de carregar água no nosso organismo, vai embora. Leandro Twin, para que serve então um medicamento de diurese? Para justamente você tirar líquido do seu corpo. E, por exemplo, onde a gente tem bastante líquido? No sangue. Então eu tiro um pouco de líquido do sangue, mas isso é bom? Quando você fala de pressão arterial, é quanto o sangue está fazendo pressão nas artérias. Se você tira volume de sangue, você abaixa a pressão arterial. Para quem é hipertenso, isso é ótimo. Para quem não é hipertenso, pode gerar uma hipotensão e um desmaio. Temos outras funções dos diuréticos, com certeza, como por exemplo diminuir inchaços, edemas, que normalmente vão ocorrer por insuficiência cardíaca. Ainda que alguns dos efeitos colaterais desses medicamentos seja prejudicar os rins, dependendo, em alguns casos de insuficiência renal, o diurético pode ajudá-los. Vamos dizer que eu tenho uma hipercalemia, o excesso de cálcio no meu corpo. Eu posso tirar ele com o diurético. Vamos dizer que eu tenho algum inchaço, alguma retenção de líquido por algum dano hepático. Posso também ajudar com o medicamento diurético. Muito bem, Leandrão, todos os diuréticos são iguais? Não. E agora que vai começar a novidade. Existem 3 grandes grupos de diuréticos. Todos eles vão fazer basicamente a mesma coisa, mas por vias diferentes. E é aí que mora a particularidade. A depender de como está a saúde do meu indivíduo, eu vou escolher este grupo de medicamentos diuréticos porque ele vai agredir isso e isso e isso tá bom. E esse outro iria agredir aqui e aqui. Então, como esse cara tá ferrado nisso aqui, se eu colocar esse, eu vou ferrar mais ele ainda. Então eu tenho esses 3 grandes grupos para poder trabalhar. O nosso primeiro grande grupo são os diuréticos de alça, que, por exemplo, vai ser a famosa furosemida ou de nome comercial Lasix. Para vocês terem uma ideia da potência da furosemida, uma pessoa normalmente vai excretar aí de sódio 0,4%. Em pessoas normais, apenas 0,4% do sódio filtrado nos rins sai na urina. Quando você usa o medicamento, ele aumenta para 20% da excreção do sódio pela urina. Então ele aumenta quase 50 vezes a excreção do sódio do seu organismo. Classe 2, os diuréticos tiazídicos, como, por exemplo, a famosa hidroclorotiazida. Eles são mais suaves, tá, do que a nossa primeira classe, os de alça, só que eles têm um benefício que é ter uma meia-vida maior. Então eles duram mais tempo no nosso organismo e fica tirando ali de uma forma mais constante. Então a gente estima mais ou menos 24 horas. Então não dá aquele porradão que a furosemida dá. Ou seja, se eu preciso de algo emergencial, eu cheguei com um paciente aqui com algo muito forte, então furosemida. Não, esse paciente aqui tem que se manter sem tanto sódio para a pressão arterial dele ficar normal para o resto da vida, ele vai adotar bons hábitos
então vamos de hidroclorotiazida. Estou falando de coisas muito gerais aqui, tá? Só exemplos para vocês entenderem. Não, pelo amor de Deus, não vai tomar o medicamento porque, eu tenho pressão alta, então é esse aqui, não é o outro. Tá? Isso depende. E nós temos a nossa terceira classe, que são os diuréticos poupadores de potássio, como, por exemplo, a espironolactona. Como o próprio nome já diz, é um diurético que vai tirar, né, o nosso excesso de sódio, basicamente a mesma função, só que ele vai poupar o nosso potássio, porque os outros tiram potássio também. E aí pode gerar cãibras, entre outros problemas. Essa terceira classe vai ser o diurético mais sutil, mais suave que você vai encontrar. Ou seja, se eu precisar tirar grandes quantidades de líquido de sódio do meu organismo, eu não vou utilizar normalmente a classe 3. Então, quando você faz o uso de um diurético dessa classe, dos poupadores de potássio, você não vai precisar suplementar com potássio. Na verdade, se você suplementar com potássio, pode ser ruim, porque pode gerar uma superacumulação do potássio no seu organismo. E sem o sódio, você gera um desbalanço ainda maior, porque bomba de sódio e potássio, então eles brincam ali numa equivalência, aí você vai ter mais efeitos colaterais. Agora, falando dos diuréticos, eles não são drogas tão perigosas de utilização. Não, mas o diurético é uma coisa mais perigosa que tem que estar falando uma besteira. Não, na verdade, pessoal, as drogas diuréticas não são grandes problemas, não são muito fortes, não são tão agressoras à saúde. Qual que é o problema? A desidratação. A desidratação é um perigo que mora dos diuréticos em utilização com cessação da água. Então o que se faz? Normalmente a pessoa que tem que tomar um diurético, ela continua tomando água. Normal, ela vai ingerir líquido, então ela vai perder aquele excesso e beleza. O que o fisiculturista normalmente faz? Ele vai ingerir o diurético, temos as 3 classes, ele vai ver qual que é o mais interessante dados os momentos, e vai cortar a ingestão de água, porque ele está em preparação, ele quer subir sem água nenhuma no corpo. Então quando ele vai subir no palco, ele sobe desidratado. E a desidratação é onde mora o perigo. Doutor, desidratação é tão grave assim? Fala assim uma coisa que pode acontecer se eu desidratar muito. Morrer. Então me parece um pouco embaçado. Exatamente. Quando você fala de tomar um diurético e parar de tomar água, aí que mora o grande perigo, a desidratação. Portanto, se você manda um diurético e bebe água, você fica tirando um pouco e repondo um pouco. O diurético não serve para te manter seco o ano inteiro. Você não vai tomar diurético todo dia para você ficar riscadinho o ano inteiro. Se você quer ficar seco o ano inteiro, você precisa ter pouca gordura no seu corpo. O diurético, qualquer fisiculturista que se preze, ele só usa na preparação, né, do Twin? Não, na competição. Os 3 meses de preparação, os 6 meses de dieta cut, ele não vai utilizar ali. Ele vai utilizar faltando 2, 3 dias, e olhe lá, quando é muito, tá? Porque normalmente é 24 horas, 36 horas, porque para desidratar, lembra lá no começo do vídeo, é volátil. Vai fácil e vem fácil. Então ele desidrata 24 horas, 36 horas antes, terminou a competição, água para dentro, que é para já hidratar. Sempre com muito cuidado com os diuréticos, porque músculo tem o quê? Água. Então se você desidratar demais, você sobe flat no palco. Então muitos fisiculturistas erram como? Desidratando demais. Outra utilização dos diuréticos em atletas é em outras modalidades, como por exemplo, artes marciais. Mas se eu estou desidratado, pensa aqui comigo, eu vou perder minha energia, vou perder minha força. Não é isso? Beleza, tá certo. Então para que eu vou usar um negócio que diminui a minha performance? Porque às vezes nós temos pesagem nisso. E aí aquele indivíduo que vai lutar na categoria até 82 quilos, se ele chegar com 82,5, ele está desclassificado, ele está fora. Então o que ele faz? Como ele vai perder peso muito rápido? Desidratando. Então ele vem, desidrata, pesou, isso deixou ele mais fraco, pesou, desceu da balança a água. Puf, recupera o peso e ele luta muito mais. Tem atletas que ganham muito peso do horário da pesagem até o horário da luta. Então, às vezes você vê um cara assim, e aí aparece o dado dele, 80 quilos. Aí você olha, o cara é enorme. Fala, porra, o cara é enorme com 80 quilos. Mas pesa ele ali na hora. Isso aí foi no horário da pesagem. Às vezes ele desidratou tanto para a pesagem e depois bebeu tanta água, se reidratou, carbou,
que ele subiu ali para lutar com 86, 87 quilos. Tem atletas que ganham 6, 7 quilos em 24 horas. E o cara sobe enorme. E o outro sobe ali e fala, ué, agora eu me ferrei. Olha o tamanho desse cara com 80 quilos. Mas na verdade ele tá lutando com muito mais. Beleza, Leandrão. Mas assim, você falou que tem esses medicamentos diuréticos, show de bola, que eles desidratam. E na verdade o que a gente tá buscando aqui é a desidratação quando eu quero estar um pouquinho melhor. Não é isso? É isso. Existe uma maneira de eu fazer uma desidratação segura? Não, porque toda desidratação é agressiva para o nosso corpo, para a nossa sobrevivência. Vai faltar nutriente, água, sódio, potássio. Mas existe alguma maneira de eu fazer algo mais seguro, mais conservador? Sim, e está nesse vídeo aqui. Aqui eu expliquei como que se faz uma desidratação de uma forma que seja mais ou menos segura, porque 100% seguro é ficar hidratado e com os seus minerais em dia. Mas se tiver curiosidade, confira esse vídeo.